Fala, turma, mais um Gabiô Talks na área. Pois é, um projeto maravilhoso que a Gabiô, né, 14 anos de história, que vem ajudando empreendedores ou aqueles que querem empreender, né, entregando conteúdos ricos, né, com vários insights, com pessoas que são legais, que têm uma experiência de vida, enfim. E hoje, não diferente disso, eu estou trazendo mais uma pessoa que vai contar um pouquinho dessa história, que vai contar um pouquinho dos desafios que ela teve nessa ação empreendedora. E eu gostaria que você anotasse todos os insights, porque isso é extremamente importante para você. Ou não cometer as mesmas falhas, ou até enxergar de alguma maneira o que é que pode ser feito hoje para que você possa prosperar, enfim. Esse é o nosso objetivo, entregar conteúdo rico para você que nos escuta, tá bom? Então, a Gabiô, obviamente, não é só o Talks aqui, né? Esse é um dos produtos, mas você pode encontrar não só no nosso site, não só apenas em outros canais que você pode nos acessar, tanto conteúdo quanto opções, né, de entrega de serviços que são feitos única e exclusivamente para você que é empreendedor ou que quer empreender, tá bom? Mas deixa de história, André, deixa de lorota. Hoje eu quero literalmente gastar esse tempo valioso, o seu tempo valioso, com ela, com Mari, né? Que obviamente já vem ou faz parte, né, da minha vida profissional há algum tempo. E eu quero que ela conte essa história, eu quero que ela se apresente, porque o nosso bate-papo hoje tá bom. Então seja muito bem-vinda, Mari. André, muito obrigada pelo convite. Fiquei extremamente feliz. Para mim é um prazer estar compartilhando aqui ideias com você. Sempre aprendo nas nossas conversas, nos nossos Que bom. cafés. E me apresentando, né, para quem não me Sim. conhece, eu sou Mariane Ora, tenho 29 anos, sou formada em Direito, fiz pós-graduação em Direito Público Boa, e hoje atuo no mercado financeiro, né? boa. Sou sócia da Vert Investimentos, que é credenciada ao Banco BTG Pactual e atuo lá como assessora de investimentos. Muito bom. Você já vê que o currículo da mulher já dá uma entrada assim que é fenomenal. Então, naturalmente, vamos às primeiras, né? As primeiras perguntas, porque quando a gente começou a conversar, e a gente fazia isso aqui no make-offzinho, muito legal, a gente falava justamente sobre esse desafio, né? De sair de um determinado ponto da vida dela, e ela falou, né? Formada em direito, enfim. Mas ela me falava um pouco sobre esse desafio de chegar até onde ela chegou, né? E eu queria que ela começasse a falar um pouquinho disso, porque eu acho que isso é tão importante. Às vezes a gente se limita, né? Ou acredita que aquela formação vai definir a gente para o resto da nossa vida. Talvez isso lá antes fizesse muito sentido, porque acho que olhando para os nossos pais, olhando para os nossos avós, ou pessoas que militaram de uma maneira profissional, né? De um outro momento da vida. A nossa expectativa lá atrás é que uma vez que você se formasse, eu tivesse aquela formação, aquilo seria Perfeito. literalmente para o resto da sua vida. Mas hoje eu vejo muita gente dentro de formações diferentes, em áreas específicas totalmente divergentes ou complementares, eu diria, né? Talvez nem tudo seja tão divergente, mas de maneira complementar. Eu vejo isso como uma prática hoje. E eu gostei quando você me falou sobre essa lógica da transição. Como é que foi esse processo, Mari? Qual foi a lógica para que você pudesse sair disso? Vamos lá, vou contar um pouquinho minha Conte. história sobre essa transição, né, de largar o direito e entrar no mercado financeiro. Perfeito. Em 2017 eu me formei em direito, já estava um pouco desestimulada com a área, não tinha tanta identificação. Estudava para concurso público, até porque minha mãe tinha um grande sonho da estabilidade, né? Exato, exato. E aí eu pagava uma salinha de estudo. Sim. E essa salinha de estudo era no Empresarial Jardins, do qual o dono da salinha era o pessoal da Vert. Perfeito. E aí, todo mês, quando eu ia pagar a salinha, eu tirava uma dúvida sobre o mercado financeiro. Sim. Em 2013, eu tive um marco na minha vida, que foi o falecimento de meu pai. Gerou muita dor, foi um desafio. Eu muito nova, com os meus 18 anos. Sim. E eu consegui entender que eu precisava tomar as rédeas da situação e entender sobre finanças, como seria a minha vida daqui para frente. Certo. E através de um cunhado, que eu sou muito grata a ele, ele me auxiliou a fazer os meus primeiros investimentos. Tá. E aí eu fiz alguns investimentos para 4 anos. E aí, quando teve o vencimento dessas aplicações em renda fixa, eu disse, poxa, eu vou estudar para entender melhor de mercado. Perfeito. E aí eu vi uma oportunidade de criar essa relação com a Vert e tirar a dúvida. Um dos donos da Vert me achou muito curiosa e me fez um convite para entrar na Vert. Eu ficava com aquela formiguinha na orelha e dizia, não tem nada a ver, isso na minha área, tô estudando para concurso. Sim.
E aí surgiu um insight. Eu disse, poxa, é um mercado que poucas pessoas estão hoje inseridas, principalmente mulheres, Perfeito. né? De estudar de fato, de abraçar aquela parte das finanças e dominar. E me trouxe uma curiosidade de estudar isso nas minhas horas vagas. Quando eu percebi, eu estava estudando uma carga horária mais para o mercado financeiro do que para direito. Sim. E aí foi quando eu tomei a decisão de tirar uma certificação para que você possa atuar no mercado financeiro e entrar no escritório. Né? Isso foi exatamente em 2019. Em dezembro de 2019, eu assinei o contrato com a Vert. Nossa. Foi um grande desafio, porque minha mãe, quando eu fui informá-la, né, que eu passei nessa prova, que eu ia entrar no mercado financeiro, ela falou, que profissão é essa? Eu não conheço. Para ela, né, tradicionalmente, como você falou, existia o gerente de banco. Exato. Né? Exato. E o assessor de investimentos realmente é uma profissão moderna que veio para auxiliar e entender que existem especialistas que conseguem fazer a gestão ativa do seu patrimônio. Sim. E eu vi uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade de conseguir crescer nessa área. E foi com muitos nãos que eu consegui construir. Né? Hoje eu já estou no mercado, vai fazer 3 anos. Boa. E estou extremamente satisfeita com minha trajetória. Sim. Não foi fácil. Sim. Como eu falei, recebi muitos nãos para ter os sims. E acho que isso é só o início. Perfeito, perfeito. E que bom, veja, essa talvez, essa lógica das dificuldades, e você, quando fala muito sobre esse aspecto familiar, né? No sentido de dizer assim, ó, a minha mãe queria que eu seguisse uma carreira um pouquinho mais estável. Acho que todos os pais querem isso, né? É como se fosse para eles um desafio, dizer assim, bom, eu estou saindo da vida, mas eu quero deixar os meus filhos encaminhados, né? Então, eu acho que é notório que todo pai, né, ou toda mãe, queira exatamente isso para os filhos. Agora, quando você passa, né, a ter esse desafio vencido da sua mãe, existiu algum outro desafio que você lembra assim, que tenha sido significativo o suficiente para que você dissesse assim, poxa, esse outro desafio aqui me marcou, Sim. André, e que talvez hoje você pudesse compartilhar com a gente nesse sentido, dizer assim, ó, eu tive entraves aqui, principalmente porque eu vim de uma área, né, do direito, enfim, e quando eu me deparei com isso era complicado para mim até eu dar os primeiros passos. Porque eu queria que você falasse sobre isso, porque uma coisa me chamou a atenção na sua fala que foi 2019, e isso precede a pandemia. Exato. Aí eu queria que você conectasse isso com essa lógica da pandemia, porque eu acho que também deve ter tido, né? Iniciando o processo de carreira, e aí o mundo muda, né? Exato. Como é que foi esse processo? Eu comecei de forma muito espontânea, né? Eu conversava entre amigos e estimulava os pais das minhas amigas a investirem. Sim. Eu digo, gente, as pessoas precisam tirar o dinheiro da poupança e começar a investir na renda fixa, que existe a mesma segurança. Sim. É um movimento que às vezes você sai da sua zona de conforto, mas que você visualizando o futuro, né, uma aposentadoria Sim. mais tranquila, era algo muito factível. Então, eu comecei a conversar com pessoas próximas sobre investimento e percebia que a maioria das pessoas não tinha acesso à informação. Sim. Ou não tinha uma pessoa de confiança para conversar esse assunto. Dentro da Vert, eu percebi o quanto eu gostava de pessoas. Boa. O quanto eu conseguia ter um tino para entender sobre perfil. Sim. E começar a ter uma afinidade, né? Além dos investimentos, mas gostar de pessoas, acho que é o principal para você estar nessa área. Entendi. Eu larguei realmente uma oportunidade de ter uma estabilidade para viver esse mundo do autônomo, Sim. que é bem desafiador, mas é engrandecedor, porque Sim. de acordo com a sua entrega, com a sua produtividade, o céu é o limite, na verdade. Com certeza. Então, eu acho que o maior entrave que eu tive foi por ser muito nova. Tá. Né? Eu não tinha um nome construído, eu não tinha ninguém na área, mas eu acredito que o direito, como você bem comentou, ele foi muito complementar. A parte previdenciária, tributária, então acho que todo conhecimento se agrega. Sim. E fora isso, a gente faz muitos cursos, eu sempre estou indo ao BTG para fazer cursos, Perfeito. especializações, sempre em busca, né, de conteúdo. O mercado é muito dinâmico, a gente sempre tem que estar estudando. E o maior desafio foi realmente início de 2020, mais ou menos ali em fevereiro, março, quando a gente descobriu sobre o Covid, que ninguém imaginava que o mercado ia fechar como um todo. Tá. E eu disse, eu fiz a pós-graduação numa crise econômica. Exato. Isso me fez ter muito pé no chão. Sim. Me fez ser mais conservadora do que eu já era.
e ter muito a questão da empatia, Sim. né? Foi o momento que você precisaria trabalhar psicologia financeira com os clientes, Entendi. com os investidores. Perfeito. Então, você precisava estar próximo o tempo inteiro. Você falava muito mais sobre realmente psicologia financeira, que o Sim. mundo não iria se acabar, Sim. do que investimento. Poxa, isso me chama a ideia. Era uma pergunta que eu queria fazer, mas você reforçou isso quando você começou a falar sobre a importância de você ter empatia. E aí eu pergunto para você, se, pô, eu gosto sempre de separar, né, os conhecimentos no sentido do aspecto técnico e do comportamental. Para realizar aquilo que você realiza hoje, você pesaria mais o técnico ou o comportamental? E por quê, né? Porque, levando em consideração o técnico, porque você está abraçando uma área nova, eu até entendo, faz as especializações, os cursos, e enfim, isso lhe dá poderio técnico para Perfeito. convencimento. Mas, por outro lado, você fala muito sobre esse comportamento que você entendeu que precisava ter. Hoje, quando você pensa em fazer algo de treinamento, educação, né, para continuar sendo essa profissional que você alcançou, o patamar, você pensa em aspectos técnicos ou em aspectos comportamentais? Eu acho que eles precisam andar juntos. Caminhar juntos. São Perfeito, complementares. perfeito. Não adianta você ser muito técnico se você não entende de pessoas. Como Sou também não adianta você perfeito. entender de pessoas e ser rasa na parte técnica. Boa. Então, ter esse equilíbrio é um grande desafio, Sim, mas o que me chamava muita atenção, que para você gerar confiança no outro, você precisa ter um ouvido muito ativo. bom. Então, eu precisava ser resolutiva. Eu abraçava o problema do investidor como meu. Sim, E eu trazia aquela solução, né, de forma imediata. Eu não tinha uma meta para bater porque eu trabalhava no banco. Não, eu não estava me importando com o produto, e sim com a necessidade dele, de acordo com os objetivos dele. sim. Objetivo de curto prazo, seja às vezes só a troca de um carro, uma decisão se pega um financiamento, se pega uma carta de crédito, ou a construção da casa própria, que o brasileiro ele tem muito esse Exato, sonho, né? O exato. sonho da casa própria. E fazer essa estimativa para um objetivo também de longo prazo. Como é que você se vê daqui a 30 anos? Sim. É tirando o pé do acelerador e Uhum. mantendo o mesmo padrão de vida, Perfeito, né? perfeito. É um grande objetivo hoje de todo mundo. E aí, como é que a gente se planeja? E ter acesso aos números e conforto ao olhar os números começa realmente do básico, do Entendi. simples. Sim, Fazer reserva de emergência, poupar todos os perfeito. meses, o quanto você ganha, pelo menos reservar 20% da sua remuneração para investimentos e assim ir construindo. Perfeito. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que ter muita didática na minha reunião. Não adiantava eu falar em termos técnicos que ninguém queria se aprofundar ali. Sim. Eu precisava, de fato, ter esse ouvido ativo, entender os objetivos do investidor para conseguir entregar esse resultado. Ser mulher foi um desafio a mais nesse meio masculino, né? Uma vez a gente conversava sobre isso, você falava que quando você chegou era literalmente um campo ainda sem nenhum, talvez a gente fosse exatamente muito intenso na palavra, mas o campo era ainda muito vasto para o aspecto feminino. E você entende que isso ainda é uma realidade? E como é que foi esse seu impacto? Teve algum impacto significativo só pelo fato de você ser mulher? Verdade, né? Teve um ponto muito marcante que eu lembro que quando eu entrei no escritório só existia apenas uma assessora de investimentos mulher. Hum. E isso, né, me trouxe, poxa, eu convivo com muito homem Sim, e a maioria dos investidores são homens, sim, né? Isso já traz um impacto. Mas assim, eu acredito que a mulher, ela cada vez mais se posiciona no mercado de trabalho como um todo. sim. Além de ela trabalhar para ser uma das provedoras também dentro da casa, ela tem mais do que dupla jornada. Sim. Muitas vezes ela é mulher, ela é mãe, Aham. e ela precisa entender que ter essa afinidade com os números é bom. Você não precisa ser especialista, mas você tem que entender Sim. sobre como você quer chegar no seu futuro. Perfeito. E ter essa sinergia acaba que eu às vezes atraio muito esse público feminino por ter uma questão de afinidade. Exato. Então, as mulheres às vezes se sentem mais confortável de fazer um tipo de investimento com outra mulher. Perfeito. Mas é predominantemente masculino. Acredito que existe ainda muita oportunidade no mercado para o Sim. crescimento feminino nessa área. E eu digo sempre que os homens eles são muito objetivos, muito racionais, Exato. que eles se dão muito bem com os números, mas as mulheres também. E além disso, elas têm um tino de organização. Exato. Ela tem um feeling um pouco a mais. Sim, Que sim. falta às vezes no homem, né? Essa sensibilidade. Ela é mais aguçada, né? Naturalmente, acho que Exato. no feminino. Não, eu tenho particularmente uma experiência olhando para a HBO, né, como um todo.
Hoje o nosso time é mais de 70% feminino, né? Olha. No início foi doloroso para mim porque eu sabia das dificuldades que a gente enfrentaria nos ambientes empresariais, que normalmente, Sim. né, são recheados do aspecto masculino, mas eu fui aprendendo com o tempo que eu não poderia fugir ou brigar contra isso, até porque nos processos seletivos as mulheres sempre eram a maioria, né? Obviamente isso veio aumentando com o Uhum. tempo. Mas depois a gente começava a perceber as habilidades que as mulheres tinham para determinada função, que eram sempre melhores do que a do masculino. Quando chegava um rapaz que literalmente possuía, né, todas as perspectivas, geralmente rapazes bem legais, bem com boa postura e tal. Mas normalmente eram mulheres. Ou eram não, né? Eram melhores na postura, na forma da fala, nos detalhes. Isso. E, obviamente, existem outros desafios, né? Os ciclos, né? De Exato. TPM e todas as outras coisas que a gente precisava aprender a administrar, porque Exato. eram comportamentos que a gente entendia que, obviamente, deveria entender. Imagine só para você ter uma ideia, eu chegar dentro de um momento ali do escritório onde o ciclo menstrual já estava alinhado. E Existe eu não isso. sabia disso. E eu não sabia que alinhava. E eu O digo, convívio. Deus, o convívio está É. alinhando. E, tipo, É. quando todos estavam, Era uma era uma loucura, né? loucura. Eu digo, Deus. Então, com os anos eu aprendi isso, mas isso não foi motivo, inclusive, para que a gente ampliasse o número de mulheres na turma. E hoje elas são a maioria, né? Dentro da Que HBO, são maravilha. a maioria. Então, assim, eu entendo esse processo, entendo o desafio, É. ao mesmo tempo que reconhecer que quando você falou, né, seu André, hoje existem pessoas que se sentem muito mais confortáveis em compartilhar comigo, né, o desafio delas em fazer os primeiros investimentos e por elas entenderem que existe já um rapport natural, né? Eu Perfeito. bato o olho da minha assessora e percebo que ela sente as mesmas dores que eu sinto. Exato. Logo, me sinto confortável em compartilhar. E no mundo hoje, né, que a gente vive muito no piloto automático, Sim, sim. falta essa sensibilidade do simples, né? Perfeito, De ter esse perfeito. ouvido ativo, de ter aquele olhar mais Exato. generoso e de você realmente entender ali qual a necessidade de cada cliente. Eu acho que Perfeito. o grande X dentro de uma primeira reunião de assessoria de investimentos é você conseguir tocar a pessoa nesse sentido. Perfeito, perfeito. E aí a gente se adentra mais na parte técnica Nessa para a lógica. construção, né, dessa assessoria de investimentos. Boa, boa. E aí, olhando para esse ponto, Mário, eu queria que você começasse a comentar um pouquinho como foi, quais foram as práticas que você, durante esse período, né, de amadurecimento, desde o momento que você virou a chave, dizendo, ó, agora eu vou ter que me aproximar do ato empreendedor, Uhum, um ato que é recheado de riscos, porque a gente sabe que o ato empreendedor está intimamente ligado a riscos. Eu já vou fugir um pouquinho da lógica da estabilidade que eu uhum, poderia ter se eu tivesse, sei lá, alçado um concurso, em função da minha área ter sido voltado até para uhum, isso, de buscar algum tipo de nível de estabilidade, mas não. Abracei o ato empreendedor. Imagino que o nosso público, o público ouvinte, é o público também que está empreendendo. Logo, mulheres que podem também estar empreendendo. com certeza. Quais foram as boas práticas que as pessoas não te disseram, você precisou aprender e que fazem sentido hoje para você, que se você falasse para a Mari de 2017, não, Exato. 2013, salvo engano, né, 2013, 14, 15, 16, 17, enfim, o que é que você falaria para ela, né? Disse, poxa, ó, acho que você, se você não quiser sofrer tanto como você sofreu até agora para aprender coisas que são básicas enquanto empreendedora, o que é que você diria para ela lá atrás? Foi um grande desafio realmente entrar no mercado. Existia um caminho muito escuro, né, até a Certo, construção de um posicionamento dentro do escritório. Então, eu sempre tive muita sede desse crescimento, eu certo, sempre pedia muita ajuda, eu sim, fazia muitas ligações o tempo sim, inteiro, recebia muitos nãos, e a perfeito, partir dos nãos começaram a vir os sims. sim, Então, assim, um dos estímulos que eu digo assim, vai existir muito obstáculo para todo mundo, principalmente se você está começando. exato, Então, eu ligava já tendo não. Pô, se o cara me der uma oportunidade, eu vou levar um benefício para ele. Eu perfeito, sei qual o valor do meu produto para entregar ele. sim, Então, eu precisava de uma oportunidade, de uma reunião, de uma segunda reunião. E assim a gente criar esse relacionamento no longo prazo. perfeito, Porque a assessoria nada mais é um relacionamento de longo prazo. sim, Então, é o que eu dizia. Quando eu fazia as ligações, eu disse, eu já tenho não. Né? Eu vou atrás do sim. Então, perfeito. todos os dias eu entrava no escritório com essa mentalidade. Uma outra frase que eu levei comigo foi uma frase de São Bento que era: Sim, ore e trabalhe. Ore como se tudo dependesse de Deus e certo, trabalhe como se tudo dependesse de você. perfeito.
Deu passo, que Deus dá o chão. Sim. Então, eu não tinha uma certeza que eu iria ter uma boa captação, que eu iria conseguir performar dentro do mercado, mas eu tinha muita vontade. Entendi. Então, eu participava de reunião, eu pedia para os sócios para participar, eu participava de treinamento, eu todos os sábados praticamente estava participando de algum tipo de ligação para entender melhor como funcionava o mercado. Entendi. E você vai criando de forma única como é a sua assessoria. Entendi. Né? Entendi. E foi dessa forma que eu fui construindo. Esse amadurecimento nasceu justamente desses dois ingredientes. Desses dois ingredientes. E vou dizer, foi na raça. Perfeito. Foi na vida prática. Perfeito. Livro nenhum te ensina isso. Perfeito. Então, foi uma grande mudança de chave, porque eu vivia dentro dos livros, estudando de forma técnica. O direito é isso, né? Sim. Você ser avaliado numa prova é estudar, né? Sim. Para ver quem acerta mais questões. Está, né? Dentro, apto. E a vida é totalmente diferente. Entendi. A vida é totalmente diferente de você entender somente de técnica. Sim. Por isso que eu falei que é complementar. Claro. A gente precisa ter a técnica junto com o seu conhecimento sobre pessoas. E aí veja que é importante, né? Os insights que eu já consigo retirar daqui, né? Primeiro, a virada de chave com a lógica do curso que ela se dedicava para fazer. O segundo ponto, quando ela vai para um ambiente que está propício a um convite que fez ela, né, passar em função de um momento familiar, né, que oportunizou ela estar próximo desse ato da virada da chave dela. Passou a ser curiosa sobre um tema. A curiosidade foi tanta que a turma que a viu com esse nível de curiosidade a convida para fazer parte. Esse momento passa a gerar para ela uma indagação, né? Continuo fazendo aquilo que sempre fiz, porque isso de fato era aquilo que ela tinha se preparado, ou abraço uma nova causa com todos os riscos possíveis de um ato empreendedor. Vou de encontro, inclusive, com a minha família, que já pedia para que ela continuasse para um ato mais estável, ou ainda assim continua abraçando uma coisa que aqueceu o coração dela. Então percebe que a nossa vida enquanto empreendedores são vidas que são pautadas nas nossas escolhas. As escolhas que fazemos vão determinar exatamente aquilo que vamos alcançar lá na frente. E aí ela teve escolhas, né? Em nenhum momento alguém forçou ela, mas ela possuiu o ato de escolher aquilo que ela entendia que seria mais importante para a vida dela. Vai para um momento onde ela tem pouca maturidade, e essa pouca maturidade, tanto pessoal quanto profissional, leva ela a os desafios em que ela já contou aqui para a gente. O desafio profissional de tentar estudar e de conseguir aprender a um curto espaço de tempo técnicas que eram suficientes para que ela orientasse outras pessoas nessa primeira caminhada do investimento. Por outro lado, ela entender que nem só de técnica vivenciaria, né, aos contatos, né, que ela faria. Passou a entender que ela precisava ter uma lógica de rapport, né, de empatia com as pessoas que ela se dedicasse. Mas o que mais me chama a atenção na fala dela até o momento é a capacidade dela de entender que ela não estava só, né, mas que ela era capaz de entender que existia nessa fala do ore e trabalhe um componente que era um componente de fé, né? Tipo, eu preciso acreditar nisso, que isso vai dar certo, né? E eu preciso fazer a minha parte, né? Pedir a Deus que nos oriente para que a gente seja sábio nas nossas decisões, mas por outro lado eu preciso fazer a minha parte. Não dá para pedir a Deus e ficar esperando que Deus, né, faça as coisas acontecerem. Exatamente. Né? Mas eu peço a Deus e trabalho de forma muito intensa, de forma muito forte, e por mais que as literaturas tragam para a gente algum tipo de orientação, algum tipo de técnica que nos permita até alçar caminhos diferentes, eu precisaria vivenciar. E aí vem um outro insight legal, que é o conhecimento tácito. Né? Enquanto você tem um conhecimento teórico, de você ter ouvido falar, de ter aprendido talvez com outras pessoas aquilo que elas fizeram, nada vai ser mais engrandecedor do que você vivenciar o seu próprio ato. Né? Veja que o que eu perguntei para ela quais foram os desafios que ela gerou ou que ela encontrou nessa jornada. Mas isso não significa dizer que você terá os mesmos desafios, mas desafios que talvez sejam semelhantes, porque você vai viver dentro de um contexto que pode ser semelhante e que você pode extrair desse momento dela, um ponto que vai fazer sentido para você. E assim, isso é importante. Você começar a entender que você precisa estar confortável no desconforto. Sim. Porque é o desconforto diário. Perfeito. Né? A construção, ela demora para vir. Sim. Ela é gradativa. Sim. Ela é lenta.
criar um nome no mercado é difícil, ter essa Sim. credibilidade é difícil, Sim. né? Mas tudo na vida é difícil, não tem Exato, nada não fácil. tem nada fácil. Então, realmente, essa dedicação, ela tem que ser assim, eu mergulhei, Perfeito. eu fiz valer a pena dizer assim, é isso que eu quero, eu acredito muito nisso, eu acreditava. Sim. Então, quando você fala com muita verdade, não tem como você não convencer outra pessoa a dizer, pô, Perfeito. realmente, será que eu não tô na zona de conforto a vida toda nos bancões tradicionais? Aham. Será que vale a pena eu dar uma oportunidade aqui? E o que pra mim era mais satisfatório é quando alguém me dava uma oportunidade, esse Agora vai. relacionamento ficou duradouro. Perfeito, perfeito. Né? E perfeito. sou muito grata às primeiras pessoas que me deram a oportunidade. Sim. E até hoje eu acho que, como eu disse, é só o início. Sim, sim, É. sim. E sou sempre grata pelas indicações que hoje eu recebo. Acaba recebendo em função já dessa Exato. lógica que o próprio mercado traz. Não, já está dando resultado aqui para mim. Quem Exato. sabe ela vai conseguir também gerar o mesmo resultado ali para as outras pessoas. Isso é ótimo. Quem é a Mari ou qual é a Mari que queremos encontrar lá no futuro, né? Olhando agora de 2023, nesse novo cenário, o que é que essa Mari pode enxergar, né, de próximos passos para ela? Eu vou até gerar meio que um spoiler aqui, viu, gente? Ela conversava comigo até um tempo atrás sobre uma lógica de mestrado, que segundo ela meio que, né, pô, André, deixei isso ali na prateleira, não sei. Na minha cabeça, ela já deveria estar fazendo ou já ter feito, enfim, só pelo fato da facilidade no brilho dos olhos que vocês precisam ver quando ela fala sobre determinados temas. Talvez a gente até solte aí um plus para vocês depois. Mas, enfim, ela tem uma habilidade nisso, né? Ela gosta de fazer isso, a gente consegue enxergar isso. Mas eu não sei se essa Mari de 2023 quer encontrar essa Mari lá em 2025, 27, 28, enfim. Quem é a Mari que a gente quer encontrar, que a gente vai encontrar lá? Já existe um plano para isso? Como é que você enxerga essas coisas? André, eu sou muito sonhadora, Sim. né? E sonhar não custa. Nunca. Então, assim, eu acredito muito que exista um projeto aí também de mentoria financeira que eu queira, Boa. de fato, colocar de forma mais escalável, Sim. né? Hoje eu ainda trabalho de forma muito pequena nisso, que são as pessoas que se identificam ainda que não têm essa organização financeira. Perfeito. Que é o primeiro pilar, né? Você mudar o seu mindset, Exato. quebrar essas crenças limitantes. Quem Sim. nunca teve uma mãe que gritou, menino, dinheiro é sujo, dinheiro não nasce em árvore. Então, acho que todo mundo teve algumas travas para falar sobre dinheiro. Nem toda família tem essa facilidade de comunicação. E é um ponto que eu vejo assim, poxa, seria tão legal se a gente tivesse isso na nossa base, na nossa escola. Sim. Né? Entender sobre como é importante juntar, né? Gastar menos do que você ganha. É o básico. Sim. Mais uma vez, como a gente estava conversando, é o simples que funciona. Perfeito. Então, acho que esse projeto de mentoria financeira é algo que eu quero tirar do papel. Boa. Além disso, como eu digo, a Vert está hoje em um crescimento absurdo, a gente trabalha em várias pontas. Além da mentoria financeira, muitas vezes o cliente ali, ele não está apto para ter um investimento, mas ele tem o sonho de realizar da casa própria. E ele precisa de uma análise melhor, se é melhor ele pegar um financiamento, ou se ele pode pegar uma carta de crédito. Sim. Né? Falando só para entender, o financiamento você paga um juros absurdo ao longo prazo, né? Você se endivida para 40 anos para poder ter o sonho de uma casa própria. Quando você compra uma carta de crédito, você paga apenas uma taxa de administração. Certo. E ela é fixa durante o período que você tiver determinado a pagar aquela parcela. Sim. E realizar esse sonho. Então, às vezes, são os momentos de vida ali que você não está, como eu falei, apto ainda para começar os investimentos. Se existem outras possibilidades, outras ferramentas que você consiga utilizar para realizar esses sonhos. Boa. Hoje a gente trabalha muito nessa vertente, que é um outro público, né? O público que, às vezes, assim, a gente hoje tem um ticket mínimo para abertura de conta no BTG Pactual de 100 mil. Perfeito. Se a pessoa não se encontra ou não se enquadra ali, a gente consegue trabalhar em outra ponta. Sim, sim. Tá? Sim. Que seja viável para você. Isso. E muitas vezes o investidor ele não quer se descapitalizar. Sim. Então ele às vezes pega ali uma carta de crédito para deixar o dinheiro ali investido, gerando uma renda para ele, do qual aquela própria renda consegue pagar a carta de crédito dele. E tá ótimo. Então, eu acho que essa estruturação, como eu digo, a gente investe para realizar sonhos. Perfeito. Né? Ninguém investe só para acumular capital. Entendi. Investe para acumular, para ter realmente esses sonhos concretizados. Perfeito. E aí, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer nas minhas reuniões. O que é que poderia interromper a chegada desses sonhos? Perfeito. Né? Trazendo para você essa pergunta, André. Né? O que é que poderia interromper? Pior que eu não posso errar, né? Enfim, por que eu não posso errar, né? Geralmente eu gosto tanto de 3 opções, não me deram 3 opções, viu, gente? Mas eu vou tentar a primeira, e se eu não acertar na primeira, ela vai me dar uma segunda e uma terceira. Mas eu preciso cuidar da minha vida, garantir que esteja saudável o suficiente
para que eu consiga, lá na frente, tentar promover os objetivos, né, que tracei efetivamente. Então, é como se fosse o meu bem maior, né, vamos dizer assim. Seria essa uma resposta plausível ou não? Perfeito, Né? exatamente isso. É o que a gente sempre fala. Nosso maior valor é a nossa vida, É a nossa vida. né? O fruto do nosso trabalho depende da nossa saúde. Sim. Né? E eu falo bem assim, cara, se você não tiver saúde daqui para frente, seus objetivos eles vão todos se desperdiçar. Sim. Ou então você vai precisar dilapidar um patrimônio que você construiu. Perfeito. Muitas vezes por ter tido algum obstáculo no meio do caminho referente à sua saúde. Então, a gente faz muito esse gerenciamento de risco, Sim. né, através de seguro de vida. Como você pode fazer uma proteção da sua estrutura familiar, principalmente quando você é um provedor, Sim. né, o principal provedor de sua casa, para que nada atinja aquele desenho, Sim, né? sim, De sim, ter sim. realmente uma aposentadoria, tirar o pé do acelerador, deixar um bem-estar, pelo menos a escola dos seus filhos já garantidas. Perfeito. E eu acho que é um sonho básico de qualquer pai, qualquer mãe. Perfeito, Então a gente perfeito. faz todo esse contexto. E hoje é um dos principais pacotes lá na Vert. Eu queria que, se fosse o caso, falasse um pouquinho sobre essas frentes, né? Que você falou que a Vert trabalha em diversas pontas. Eu não sei se esse exatamente seria o carro-chefe de vocês, mas se houver, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte essa perspectiva, né? Se, olha, existem pacotes que são voltados para pessoa física, existem pacotes que são para pessoa jurídica, Exato. enfim, todos eles a gente trabalha nessas frentes aqui, que são as que hoje a gente mais comercializa, vamos dizer assim. É algo muito individual, né? Tá. Mas hoje a Vert, como eu falei, a gente está em crescimento, então hoje existe a Vert Educação, que trabalha com essa parte de mentoria financeira. Tá. Existe a Vert Investimentos, que é focada para o cliente que já tem acima de 100 mil, para começar a abrir a conta e ser um investidor ativo. E tem a Vert de gerenciamento de risco, que é a parte de seguro de vida, né? Que a gente faz isso logo na base inicial. Como você vai proteger o patrimônio que você vem a construir. Ou como você vai proteger o patrimônio que você já tem construído. Tá. E a parte de consórcio, né? Que é uma coisa que a gente está entrando cada vez mais forte no mercado. Pela necessidade do brasileiro ter isso como cultura. Perfeito. De ter a casa própria, de ter o seu automóvel. Sim. E qual é a escolha mais inteligente a ser feita financeiramente? É através de um financiamento ou através de um consórcio? Logicamente que cada caso é um caso específico, mas o consórcio ele sempre é muito mais vantajoso do que um financiamento. Bom. Eu tenho um case, né, que foi um cliente bem interessante, ele é médico, ele mora de aluguel e estava louco para comprar uma casa. E aí já tinha acumulado um capital, já está com seus 40 anos e disse, Mariane, vou precisar resgatar tudo para a gente construir essa casa dos sonhos. E a gente fez uma conta simples de que valia a pena ele manter o investimento, ter uma carta de crédito, levantar esse capital. Vou fazer uma conta bem, como eu disse, conta de padeiro, né? Ele estava entregando uma rentabilidade ali de forma mais conservadora de 1,20 ao mês e o custo da carta de crédito dele estava em torno de 0,40. Nossa, a própria carteira paga a carta de crédito dele. E aí ele fez essa opção, hoje conseguiu ser contemplado, já está iniciando lá a obra da casa dele. Boa. E é muito satisfatório você conseguir, é como eu digo, a gente fica realizado em ver o cliente realizado, né, nas conquistas. Perfeito. E são conquistas graduais, né? Não, sim. Quando o cliente passa a entender que agora ele não trabalha para o dinheiro, mas o dinheiro trabalha para ele, poxa, eu acho que é um sentimento gratificante, né? Porque eu acho que tem muita gente que está nessa condição, né? Contrária ainda, né? Às vezes por uma questão, não porque quer, né? Mas porque o ambiente ou o contexto de vida o levou a... E às vezes sair desse contexto é mais complexo, né? Principalmente dependendo da situação em que a pessoa se encontre. Mas quando ela faz essa virada de chave, né? Quando ela consegue sair dessa lógica e passar, então, a ter, né, a partir dos dividendos, outros investimentos que são complementares, isso passa a trazer um certo nível de paz, né? Um certo nível de paz. E o que eu vejo que é bacana dentro da parte de investimentos Me perdi um pouquinho. Não, pode ficar à vontade, volte do ponto. Você estava falando Eu estava falando sobre a lógica de quando a pessoa sai desse contexto, do contexto de que ela trabalha para o dinheiro, né? E agora o dinheiro é que pode ser a pessoa, né, que contempla ela, fica muito mais gostoso de poder produzir, né? Vamos dizer assim. E é um ponto que eu sempre gosto de abordar nas reuniões, é que o dinheiro não traz felicidade. Sim. Mas traz conforto. Perfeito. Né? Quem não quer poder enfrentar, né, as surpresas da vida, Sim, ou os obstáculos da vida no conforto? sim. Se você descobrir uma doença, você quer ser tratado no melhor hospital, com o melhor médico. Perfeito. Né? Então é o que eu digo, ele é um meio para que te traga mais conforto.
Então, eu acho que a gente falar de dinheiro é bom. Tá. É prosperidade. Sim. A gente tem que mudar essa mentalidade, né? Ah, porque ninguém sabe quanto fulano ganha. Não, é debater, é discutir. Cara, me dê feedback, onde é que eu posso Exato. crescer mais, o que é que... E a gente só cresce com Literalmente. braços, né? Perfeito. Com pessoas. Sim. E pessoas que sejam melhor que você. Eu sempre comento que se você for o melhor da turma dentro de um local que você numa esteja mesa, trabalhando, você está no lugar errado. Tá no lugar errado. Entendeu? Exatamente. Então, esse desafio de você estar sempre tendo sede de conhecimento, de compartilhar, Exato. de dividir com o outro, faz você crescer. E você só cresce sem ser na zona de conforto. Exato. Isso é um fato. Isso é bom. Então, é o que eu digo. A vulnerabilidade também, quando eu entrei no mercado, eu precisei me expor. É o que eu digo. O digital, para mim, era me mostrar que eu estava nessa área. As pessoas precisavam saber que eu estava ali. Então, eu acredito que todo mundo precisa estar inserido no meio digital. Não tem para onde correr. Ninguém hoje mais assiste a televisão, como antigamente. As pessoas estão procurando conteúdos de qualidade, em assistir um podcast, né? E em assistir um vídeo bacana que dê algum insight ali. E isso gera credibilidade na sua profissão. Boa. Então, você se tornar vulnerável... de ter julgamentos, críticas, Sim. eu digo assim, eu recebo muita crítica, Sim. mas eu quero receber crítica construtiva de quem esteja na arena da vida. Perfeito. E não quem esteja ali na plateia. Exato. Brincando de Na fazer zona as de coisas. conforto. Na zona de conforto. Boa, Né? boa. Sair dessa zona de conforto e ir para a arena da vida é um baita desafio. E aí, com pessoas que estejam na arena da vida, vale a pena você receber feedback, crítica construtiva. E aí você vai vendo o que faz sentido para você e você vai crescendo. Boa. Existe um perfil particular das pessoas que hoje chegam para serem atendidas por você ou de alguma maneira chegam como fruto de uma indicação? São pessoas com um perfil mais conservador ou um perfil mais aguerrido, né? Voltado para riscos? E tem essa estatística? Sim, existe sim. Hoje é um perfil mais conservador moderado. Sim, certo. Né? E eu acho que reflete muito sobre o meu perfil como assessora de investimentos. Você entende? Eu acredito que o meu perfil hoje é um perfil muito moderada. Né? Eu não me considero arrojada porque eu vivi na pele a pandemia, que também nos deu muita oportunidade. Tá. Mas eu acredito que... É o que eu digo, o mercado financeiro, ele te estrutura para o futuro. Certo. Mas não deixa ninguém milionário. Tá. Senão todo mundo que trabalhasse no mercado financeiro tava no nadando, Havaí, tava em exato. Londres, né? Tava passeando. E não Sim. trabalhando de acordo com como a gente trabalha, que a gente trabalha 24 horas por dia. Exato. Como eu falei, o mercado é muito dinâmico. Mas eu acredito que... Perdi de novo o raciocínio. Não, acredito que quem hoje trabalha com você é um perfil moderado, né? Mas eu acredito que o perfil que hoje eu atendo é um perfil conservador mais moderado. Exato. Entendi. A pessoa, quando chega conservadora, você orienta ela a ser moderada ou você percebe que isso é natural? Ela se sente mais confiante porque já o conservadorismo levou ela a ter um certo nível de, poxa, acho que eu já estou começando a ter condições de pensar numa coisa mais agressiva. É natural esse processo ou não? Ou você meio que conduz a pessoa para a moderação? Não, então, vamos lá. Normalmente os clientes chegam lá de forma muito conservadora. Certo. E de acordo com o relacionamento que a gente vai construindo, a qualidade que a gente vai passando de informações, de relatórios, a pessoa começa a ter sede, né? Diz, eu quero tentar ganhar uma rentabilidade a mais. Sim. Como é que eu posso, né, ter um percentual aqui da carteira que não prejudique o todo? Então, a gente vai entrando ali num perfil mais moderado. E quando o cliente ele quer ser extremamente arrojado, ele faz por si só. Tá? Então, a gente acaba não dando esses calls de entrada, por exemplo, 100% do patrimônio em ações. Não. Sempre manter aquela base de reserva de emergência, uma estrutura organizada para que você consiga atingir os seus objetivos. Qual é o seu objetivo? Sim. Levando em consideração, então, que a turma que nos ouve, né, pode querer iniciar esse processo empreendedor, assim como você fez, né, e alcançou o seu sucesso, né, eu queria que você falasse para eles, né, no sentido de aconselhá-los, né, assim, qual tipo de conselho a Mari hoje poderia levar para eles que estão iniciando, né, a jornada empreendedora e que talvez faça sentido para eles, né, com essa sua sugestão, começar a amadurecer, né, a tomar decisão deles, né? O que é que essa Mari daria de conselho para esses que estão começando a vida empreendedora, né? Começando. Exato. E empreender é você ter seu nome como sua empresa, né? Então, eu me considero hoje Mariane Hora,
dona da empresa dela. Perfeito. Então, eu tenho que abrir a minha empresa e fechar a minha empresa. Certo. E todos os dias, a minha maior sede de crescimento é realmente entregar um conteúdo com qualidade. Perfeito. Se você entrega, as pessoas, você retém as pessoas. Perfeito. Tá? Perfeito. O conselho que eu dou é não desista no início. Perfeito. Os nãos já existem. Perfeito. Vá atrás do sim. Sim, Né? sim. Trabalhe, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar com muita sede, com entusiasmo. E faça muito curso, porque através dos cursos que você vai começando a se especializar, você vai começando a ser estratégico, a entender qual o público que você quer atingir, Sim. quem você quer atender, e você atrai isso de alguma forma. Perfeito. É aquela velha história, você vai plantando e uma hora chega a sua Vai chegando. colheita. Perfeito. Eu acho que para todo mundo. E todo mundo aqui é único. Sim. Eu ouço muito assim quando eu sento para conversar sobre empreendedorismo. Ah, porque todo mundo já tem uma loja de roupa. Ah, porque todo mundo já tem. Gente, você é único. Sim. Quando você fala com a voz do coração, quando você tem a sua verdade, sua entrega, você é único. Acabou. Então se jogue. Tá. Se você está inconformado onde hoje você trabalha, seja às vezes, né, sendo servidor público, Perfeito. tendo alguma coisa ali CLT muito Sim, certinho, sim. arrisque-se. Tá. Perfeito. Né? Perfeito. Você tem que se arriscar para poder ter a Alcançar. colheita. Perfeito, perfeito. Ou seja, intensidade no início, porque ela vai ser dolorosa, né? Senão acaba a gente caindo sempre na estatística lá do Sebrae, que muitas vezes, né? Diz, ó, a cada ciclo de tanto tempo, um número X percentual de empresas fecham, né? E muitas vezes é em função justamente desse não ato de intensificar os esforços, de não se preparar para. Veja que Mari fala sobre a lógica de você se debruçar sobre estudos, né? Exato. Sobre cursos, sobre formação. Não adianta apenas ser intenso, né? Demais e você depois esquecer que tem que existir uma bagagem minimamente técnica, né? Para que você possa progredir. Ao mesmo tempo que você só com essa bagagem técnica, sem a intensidade, né? Você também não vai conseguir prosperar. Levando em consideração o que para você é extremamente vantajoso e particular, né, que é a sua característica pessoal, ela deixa isso muito claro também, né, você é único e por ser único você tem uma vantagem competitiva, você vai imprimir essa sua identidade no seu negócio, logo você não precisa se preocupar tanto com aquilo que pode ser semelhante ao que você faz. Mas se você imprimir essa sua característica única, acreditar e as coisas passarem a acontecer, a sua entrega sendo boa, positiva, as pessoas passam aos poucos e não como uma avalanche, a não ser que seja uma nova trend, né? O povo às vezes, né, tá ali, né? Surgiu uma nova trend, viralizou, eita, o mundo saiu da água para o vinho. Mas quantos momentos como esse acontecem, né? Para que a gente também não saia se empolgando em acreditar que vai ter a nossa trend vai viralizar em algum momento e o mundo vai se acabar. Não, o normal é que não viralize. Exato. Né? E a gente não pode romantizar esse ato empreendedor. Perfeito, Né? exato. Não pode romantizar. Faça aquilo que você gosta, que Sim. você acredita. Trabalhe com aquilo que você acredita. Você tem que vibrar por aquilo. Perfeito. Para você entregar realmente o máximo. Sim. E muitas vezes é aquilo e não tem o que ser feito. Quando o cliente chega e diz, Mário, eu quero ficar rico. Não existe. Uhum. O que te faz ficar rico é o seu trabalho. Exato. Dobre sua meta, trabalhe mais, tenha dupla jornada. Mas o mercado financeiro, ele te auxilia a chegar lá de forma mais tranquila. Perfeito. O chegar lá é chegar na fase idosa, né? Exato, digamos isso, exato. né? E te auxilia a, dentro desse percurso, você atingir os seus objetivos. Perfeito. Um ponto que eu percebo muito quando a gente faz alguns treinamentos, as pessoas viram robô com muita técnica e muita persuasão. Na verdade, eu acho que o que falta nas pessoas é autenticidade. Pronto. Quanto mais autêntico você for, mais você vai ter, como eu digo, seu DNA Sim. na entrega daquele Sim. produto, Sim. na entrega daquela consultoria. Perfeito. Então, cara, tem autenticidade, tem a sua verdade e as coisas vão fluindo. Agora, não seja preguiçoso. Trabalhe dia e noite, seja disposto. E assim, para quem é fervoroso, Exato. esteja sempre pedindo orientação a Deus. Perfeito. Para mim deu muito certo. E ainda está dando, porque, como eu digo, eu mergulhei lá no início e continuo mergulhando. Sim. Minha carga horária parece que se eu tivesse mais horas, eu estaria trabalhando mais. Às vezes se torna exaustivo, mas você se torna mais inteligente nas suas escolhas. Perfeito. Você se torna mais estratégico nas suas escolhas. Perfeito. Então, a dosagem de Deus, eu acho que ela nunca ela é o suficiente para a gente não buscá-lo mais, né? Obviamente, eu gostei dessa última palavra dela, né? Porque dependendo da crença, né, que você tem, enfim, às vezes você não tem essa, mas eu não lembro de ter conhecido alguém que se aproxima de Deus e ter ficado frustrado, né?
Então, a gente entende que isso é extremamente pertinente, né? Para que aqueles que entendem que esse ato empreendedor é difícil, né? Entender que existe um Deus que cuida, né? Que cuida da gente, que está ali para entender, inclusive, as nossas dificuldades e não só entender as dificuldades, mas promover também para a gente o conforto que vai além daquilo que é técnico, né? Mas um conforto também espiritual, Exato. enfim. E isso para a gente é extremamente importante. Pois é, vejam, se vocês não anotaram, o bom de vocês é que vocês vão voltar esse podcast e vão ouvi-los novamente, porque eu já anotei muita coisa aqui na nossa cabeça, fiz alguns resumos e vocês imaginam que a partir dos resuminhos, né, que eu sempre gosto de fazer, e a gente comentava sobre isso aqui no momento off, né, servem justamente para que você passe a anotar, né, e talvez até mesmo fazer uma reflexão. Acho que talvez nem tanto anotar, mas refletir sobre aquele ponto, né, aquele ponto que pode ser um insight para você, né, aquilo que você precisava ouvir talvez nesse momento em que você está ouvindo hoje, se você está indo para o trabalho, se você está usando o momento do almoço para estar ouvindo, se você está fazendo isso, passando esse podcast para outras pessoas que estão dentro da faculdade, enfim, em qualquer momento que você esteja parando para ouvir, que você seja capaz de refletir. Essa grande entrega. Eu vou passar para a Mari, para as palavras finais dela, né? Obviamente, nos despedindo desse podcast maravilhoso, que não necessariamente será único, tá? Talvez os convites para ela aconteçam logo, logo, para que a gente venha falar sobre coisas que talvez se aprofundem mais nas dinâmicas de investimento, enfim. Eu espero que vocês estejam nos acompanhando, tá? E, naturalmente, levando em consideração todos os aspectos de conteúdo rico que a gente passa aqui para vocês. Mari, agora é com você. Mais uma vez, queria agradecer aqui a oportunidade, né, que a André me deu de participar desse podcast. Para mim foi um desafio, foi a primeira vez. Deu um frio na barriga, mas acho que aconteceu de forma muito natural, porque a André consegue tornar isso muito leve. E dizer muito obrigada. Ah, que bom. Você viu? Ela é doce até na saída. Vê que ela não pode fugir dessa lógica do mestrado e eu ainda vou deixar isso aqui registrado. Quem sabe lá no futuro ela volte a escutar de novo. Você, André, a gente conversou muito sobre a lógica do mestrado. Eu estou aqui, doutora, enfim, PhD, né? E conversando com pessoas, tendo empatia com pessoas, ajudando pessoas através do conteúdo que ela faz com amor, com carinho. Se você não está nos vendo agora, em algum momento, acesse o YouTube, veja a expressão que ela tem no olhar, em falar o que ela fala, em trazer esse conteúdo que para ela foi importante e que para a gente também é importante aprender, tá? Eu acho que ela só esqueceu uma coisa, eu vou pedir para que ela faça, certo? Porque aqui a gente precisa, inclusive, enaltecer os parceiros, as pessoas que estão junto conosco, mas eu queria que ela deixasse o contato dela, o arroba dela, o www dela, enfim, tudo dela, para que você possa entrar em contato também com ela, se você se sentir à vontade, para ter esse momento talvez até mesmo de mentoria com ela. Quero dar os primeiros passos na minha ação financeira. O que é que eu faço, Mari? Me socorra, Mari, pelo amor de Deus. Mari, eu preciso da sua ajuda, de alguma maneira, mas eu preciso saber onde é que eu a encontro. Aonde é que eu encontro Mari? Meu Instagram é Mariane Ora. Certo. Eu divido lá muito a minha parte profissional com Perfeito. o pessoal. Sim. É bem misturado. Sim. Mas sou super acessível. Pode me mandar um direct que a gente troca aí uma conversa boa. Boa. E o www da Vértice tem? Tem www.vertinvestimentos.com.br. Também pode entrar no nosso site para conhecer a nossa equipe, nosso banco e como funciona. Show de bola. Agora sim, fechamento concluso, tá? Encontro vocês no nosso próximo Gabiô Talks. Abraço.